Olá pessoal, então agora eu vou fazer um exercício resolvido simples aqui, é bastante simples mesmo, que é a decomposição de vetor, né? Então esse vai ser o nosso problema resolvido número 1 e o enunciado é o seguinte: sejam os seguintes três vetores no plano xy, encontre o vetor resultante, né? Então aqui nós temos o vetor A, né, o vetor B e o vetor C. Então o vetor A tem duas componentes, lembrando que aqui nós estamos tratando do plano cartesiano xy, né, em coordenadas retangulares. Tá? Então o meu ponto aqui, relembrando apenas, ele é caracterizado por x e y. Tá? Então na direção x eu tenho 4,2i, e na direção J eu tenho menos 1,2J. Né? Então o sentido aqui é para a direção dos negativos. Né? A mesma coisa acontece no vetor B para a componente x. O sentido é o contrário, é para os negativos. Né? E a segunda componente é 2,9 na direção J. E o vetor C tem apenas uma componente, que é menos 3,7 na direção J, né? Ou na direção Y. Né? Então, recapitulando, o primeiro vetor ele é bidimensional, tem uma componente positiva no eixo do X e uma componente negativa no eixo dos Y. O segundo vetor ele é bidimensional, tem uma componente negativa no eixo x e uma componente positiva no eixo y. E o terceiro vetor, ele é um vetor unidimensional que está sobre o eixo dos y. Né? Então, o que a gente tem, o que está pedindo é o vetor resultante. Né? Quando se pede isso aqui, encontrar o vetor resultante, eu estou pedindo a soma. Então vamos colocar aqui, ó. Sempre que se pede o resultante, eu estou falando da soma vetorial. Okay? Então a soma vetorial vai ter o vetor resultante, sempre chamaremos de R, né, por uma convenção. O R é de resultante, ele é igual à soma de A com B e com C. Né? Então, sendo assim, a gente tem o vetor R escrito de uma outra forma. A gente tem o vetor R escrito de uma maneira geral com as componentes x e as componentes y, né? Ou a componente x e a componente y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar separadamente as componentes x e y de A, B e C. Então Rx vai ser a soma das componentes x de A, B e C, e Ry vai ser a soma das componentes y de A, B e C. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Vamos ver graficamente como que ficou essa coisa aqui. Então, o nosso vetor A, observem bem, então ele é 4,2, né? E aqui nós temos, se a gente puxar aqui aqui nós temos 4,2, né? E menos 1,16, menos 1,16y. Então nós temos aqui menos 1,16y. Menos 1,6y. Me desculpe. Para o vetor B, nós temos menos 1,6 i. E nós temos 2,9 na direção J, né? Em Y. E nós temos um vetor unidimensional, né, na direção C, que é esse carinha aqui, ó, que é 3, menos 3,7. Tá? Então o que a gente faz? Nós fazemos o seguinte, a gente vai somar primeiro, vai pegar primeiro
as componentes em x. Vamos somar ax, bx, cx. Quem que é ax? Ax é 4,2. Bx é menos 1,6. Cx é 0. Tá? Então nós vamos ter 4 menos 1,6. 4,2 menos 1,6 mais 0 igual a 2,6. Fazemos a mesma coisa para y. Então nós temos que em y nós temos AY igual a menos 1,6, BY igual a 2,9 e CY é igual ao vetor inteiro, que é 3,7, menos 3,7. Então eu tenho menos 1,6 mais 2,9 menos 3,7 igual a menos 2,4. Então eu vou ter um vetor resultante aqui, que é esse rapaz, né, com essas coordenadas aqui. Eu tenho uma coordenada em x e uma coordenada em y, que são respectivamente 2,6x e menos 2,4y. Ok? Então, o nosso vetor resultante tem esta carinha aqui, né? Então, para deixar mais bonitinho, eu vou tirar essa coisa aqui que eu arredondei, que eu circulei. E vou fazer assim, né? Então, aqui nós temos o nosso vetor resultante, né? Então, o nosso vetor resultante ele é a soma de dois vetores. Ele é a soma do vetor 2i, 2,6i, e ele é a soma com a soma do vetor menos 2, 4j. Ok? É isso que acontece. Nós temos como resultante a soma de dois vetores, né, aqui. E a soma desses dois vetores decorre da soma desses três vetores aqui em cima. Ok? Então esse é o primeiro exercício. E eu vou passar mais um exercício que agora tem a ver com uma aplicação em física. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima.